Professora, me desculpe, mas eu vou falar. Esse ano na escola as coisas vão mudar, porque quem descobriu o Brasil não foi Cabral. E qual a tese revolucionária que a MC Carol vai trazer para esse ano para a escola, para revolucionar? Na verdade, ela quer dizer para a professora que a América não foi descoberta pelos europeus lá no final do século XV e no início do século XVI, mas, na verdade, a América foi descoberta pelos próprios indígenas. Aliás, a expressão criada pelos europeus quando chegam por aqui no início da Idade Moderna. Esta é a tese da MC Carol, que ela alardeia como grande revolucionária. Na verdade, eu, como professor de História, tenho que concluir o seguinte a partir desta fala. Como professor de História, ele é o centro das atenções da sociedade brasileira. Para alguns, um grande doutrinador. Mas para outras pessoas, como MC Carol, uma pessoa completamente desatualizada, que não entende nada de eurocentrismo e muito menos se atualizou assim com um livro mais recente. E como se todas as aulas de história no Brasil ainda fossem como há 50 ou 80 anos atrás, centradas naquela velha pergunta: e aí, quem descobriu o Brasil? A partir do mote dado pela MC Carol, podemos comentar aqui a respeito de duas palavras. A primeira palavra é a palavra descobrimento. E a segunda palavra é a palavra Brasil. Brasil! Comecemos pela ideia de descobrimento. Descobrimento é quando não sei, depois passo a saber. É uma verdade. Os europeus do período renascentista, os europeus do período transitório entre o período medieval e o período moderno, entre os séculos XV e XVI, realmente não tinham noção que no planeta Terra havia o continente que hoje chamamos de América. Apenas no século XVI, pelas viagens de Américo Vespúcio, é que esse território recebeu o nome de América. Você pode pesquisar em N mapas do período medieval, do final do período moderno, do final do período medieval, do início do período moderno. Esses mapas eles não contemplavam a existência do continente americano e muito menos, inclusive, da Oceania. Portanto, nesse sentido, nós podemos dizer que as grandes navegações trouxeram descobrimentos. Novos continentes, ou um continente novinho em folha, foi inserido ao imaginário europeu. Não havia e passou a existir. Você pode pegar, inclusive, o Tratado de Tordesilhas, 1493. Você tem um primeiro tratado, né, entre Portugal e Espanha, depois 94 é o Tratado de Tordesilhas, 1494. Você vê que eles colocam claramente: olha, vamos dividir entre Portugal e Espanha estas terras aqui e tal, e as futuras a serem descobertas. Tinham noção de ilhas, né, no Oceano Atlântico, uma aqui, outra ali, mas não a noção de um novo continente. Nesse sentido, é amplamente correto dizer que os europeus descobriram um novo continente. Também é possível até dizer que os habitantes deste novo continente, que a gente passa a chamar genericamente de ameríndios, também tiveram um descobrimento. Eles descobriram que havia outros povos e outras civilizações que eles desconheciam. Então, nesse sentido, a ideia de descobrimento é uma ideia factível, pode ser colocada. E não encobre o que ocorre posteriormente. Quando o europeu passa a descobrir a existência de um novo continente, a seguir o conquista militarmente, aliás, com uma série de objetivos econômicos e objetivos religiosos, né?
a ideia de converter a fé cristã os habitantes deste novo continente, explorá-lo economicamente. Então, um descobrimento leva a uma conquista. E evidentemente que esta conquista levará, como a própria MC Carol destacou, a um genocídio, à eliminação de populações que aqui viviam, e inclusive com algo que é destacado na música. As doenças. As doenças são fundamentais. Lógico que não foi algo intencional do europeu, mas o sistema imunológico dos indígenas não conhecia uma série de doenças, entre elas, por exemplo, a varíola. E isto leva à morte sistemática do indígena, da fragilização de seus povos e suas civilizações, fato que, de fato, facilita a conquista do território. Agora vamos pensar na palavra Brasil. Brasil! A palavra Brasil, dando nome a este território que vivemos hoje, só faz sentido a partir da conquista portuguesa, do descobrimento português e da conquista portuguesa. Eles vão dar o nome de Brasil a este território, a partir inclusive do nome da madeira, da árvore que ficava aqui no litoral e que eles gostavam de levar para a Europa para revender. Então a palavra Brasil, ela é exatamente muito datada para chamar esse território. Só faz sentido a partir do século XVI. Até você pode pensar então assim, poxa, então a frase descobrimento do Brasil nem faz muito sentido, porque como eu posso descobrir algo que nem existia antes? Ou seja, a palavra Brasil e a ideia do território associado ao Brasil só existe a partir do século XVI. Uma verdadeira revolução na sala de aula seria a gente poder estudar, analisar todos esses povos que viveram desde a chegada do primeiro ser humano na América, há milhares de anos atrás, até o 1500, até a chegada dos europeus, a chegada dos portugueses. Toda essa história pregressa deste território, antes dele ser chamado de Brasil, ser estudado na escola brasileira, isto sim seria uma revolução. E aí podemos pensar que o Brasil é uma invenção cujos portugueses estão no centro. Eles trazem sua conquista, eles nomeiam o território como Brasil. Aliás, a ideia de que um território associado com o nome Brasil também é uma ideia que sofre uma mutação. Inicialmente, isso aqui seria uma ilha, depois parte integrante de um novo continente, mas era mais conhecido apenas no litoral. Depois há uma interiorização, né? Assim, a própria construção de Brasília no século XX, pelo Juscelino Kubitschek, pressupunha levar o conhecimento do desenvolvimento ao interior de um território que ainda era relativamente pouco conhecido. Então, o próprio território, associado à palavra Brasil, também tem seus descobrimentos. Aliás, os portugueses passam então a nomear o território como Brasil e conquistam o povo que aqui já existia, que era o povo que a gente chama de indígena, e ainda mais, vão à África e passam a desenvolver o tráfico negreiro, porque passam a escravizar as populações africanas e trazem nesse tráfico transatlântico essas populações africanas para o Brasil. Então o Brasil é a invenção dos portugueses, que tem os indígenas presentes e também terão os africanos aqui presentes. A própria MC Carol fala de Dandara. Ela diz que se não fosse Dandara, que era esposa do Zumbi dos Palmares, ou seja, o quilombo, a resistência negra durante a escravidão, a própria MC Carol, que é uma negra, seria hoje chicoteada. Uma vez que ela faz alusão, então, a esses movimentos negros que levaram, então, à abolição da escravatura, que foi algo extremamente recente, apenas no final do século XIX, em 1888. E vivemos, então, os efeitos nefastos dessa coisa chamada escravidão, efeitos sociais, até o dia de hoje. E vou aproveitar agora, nessa passagem desse vídeo, para indicar para vocês um vídeo aqui do canal sobre a chegada do homem até a América. Então, se você quer saber um pouquinho mais de detalhes sobre a chegada do homem até a América, há tantos anos atrás,
fica aqui a indicação do vídeo do canal sobre este tema. E também quero indicar para vocês terem uma referência acadêmica, teórica, sólida, sobre os grandes descobrimentos, as grandes navegações, a história do Brasil colonial, que é o curso de Brasil colonial da USP, da graduação em História. Você pode assistir online. Vou deixar aqui o link para você ter uma noção mais sistemática e acadêmica sobre este tema. E depois não sair por aí dizendo que os professores de História ainda colocam na prova quem descobriu o Brasil, ou em que ano o Brasil foi descoberto, ou que não sabem ou não têm noção de etnocentrismo ou eurocentrismo. Aproveita também, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto!